Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela Guerra. Eu sou mestre em ciências, mais especificamente em toxicologia, pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. E a proposta do Pequeno Cientista, eu vou fazer uma outra proposta para vocês, que é indagar sobre o que é a verdade. Mais do que apresentar algo fechado, queria mesmo propor uma discussão sobre o que é verdade. A verdade pode ser definida como propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade, a fidelidade de uma representação em relação ao modelo original, coisa, fato ou evento real, qualquer ideia, princípio ou julgamento aceito como autêntico, ou, olha que fofo, procedimento sincero, pureza de intenções. Ai, tia, mas verdade não é o contrário de mentira? Pode ser também, a partir do ponto que a mentira é o que você diz, né? É verbalizado, que não condiz com a realidade, com a verdade, então a verdade é o contrário de mentira? Tá certo, por que não? Se você for mais adepto das teorias conspiratórias, então a verdade vai ser tudo aquilo que tiver além de uma película de falsidade, de ilusões, pode ser também, tia. Aliás, birira. Ah, a realidade, no meu caso, e eu acho que no de vocês também, por exemplo, quando eu era criança, tudo que um adulto me falava eu aceitava como verdade. E, afinal, eu nunca indaguei, eu nunca refutei nada que meus pais me disseram, me apresentaram como verdade ou como fato, e etc. A verdade também pode ser muitas vezes dada como óbvia, como por exemplo, por que o céu é azul, por que tem tempestade, a troca de um céu azulado em meia hora para um céu tempestuoso, em dado momento, em dado local. Isso poderia, por exemplo, ser associado à ira de Zeus. Em outro local, por exemplo, na mitologia nórdica, pode ser associado à ira de Thor, o deus do trovão, da tempestade. Ai, tia, você tá pegando pesado, né? Tá associando a verdade com mitologia? Então você tá falando que mitologia é verdade? Tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos falar de ciência, então? Então vamos lá. Então você tá no espaço. Você tá lá. Aí você vê lá no centro. O que é que eu vejo no centro do universo? E a Terra? Como assim? O que me falaram até hoje era mentira? Não, não. É que nem sempre essa teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol no centro do nosso sistema, existia. Esse modelo, essa teoria foi apresentada por Nicolau Copérnico, um astrônomo e matemático, ou seja, a teoria, o modelo do heliocentrismo, foi apresentado a partir de cálculo matemático. Não, 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 não. Até o momento, o modelo geocêntrico apresenta a Terra como centro não só do nosso sistema, que não existia sistema solar, afinal, o Sol não era o centro a gente não girava em torno do Sol, e até então a Terra era o centro do universo, como algo finito, como algo com começo, meio e fim. Então, essa já foi uma verdade, essa já foi uma nossa verdade. Então, saindo agora de verdades do universo do macro, indo agora para o micro, se eu te perguntar qual que é a partícula que compõe, a menor partícula que compõe a matéria? Sim, continua sendo o átomo. Então, o átomo é formado por nêutrons e prótons e elétrons, certo? E se eu te disser que o nosso átomo não é mais átomo? O átomo do grego indivisível, hoje nós sabemos que ele pode ser dividido, pode ter a fissão nuclear, que, além disso, nosso próton, nosso nêutron também é formado por partículas subatômicas, que são os quarks.
Então, o modelo atômico apresentado por Dalton em 1803, o modelo atômico maciço, apresentava como maciço, indivisível, realmente um átomo, foi atualizado depois por Thomson, apresentando cargas no seu interior, carga positiva, e em volta, incrustado nessa carga positiva, teriam as cargas negativas. Esse ficou conhecido como o modelo de pudim de passas, em contraste com o anterior, de bola de, de bilhar. Em seguida, alguns anos depois, o modelo de Rutherford Bohr atualizou esse anterior, falando: olha, não estão incrustados, eles estão em movimento e estão em diversas camadas ao redor desse núcleo positivo. Esse é o modelo planetário, o modelo atômico planetário, que depois foi atualizado por Chadwick com os nêutrons, que até o momento nada se falava sobre a carga neutra dentro do átomo, só positivo e negativo. E agora, desde 1967, aliás, a década toda de 70, seguiram as descobertas sobre os quarks. São ao todo 6 quarks, 2 os mais importantes. O próton é formado por 2 quarks up e um down. E os nêutrons são formados por 2 quarks down e um up, além de outros 4 menos citados. E, afinal, qual vai ser o próximo quark? Qual vai ser o próximo modelo atômico? Será que a gente vai ter uma nova verdade sobre o átomo? Então, será que desde Dalton, esse modelo atômico da bola de bilhar, até o modelo planetário que foi atualizado com a presença do nêutron e com o próton e o nêutron formados por quarks? Será que foi a realidade? Será que foi a matéria que se foi se alterando? Será que foi a nossa capacidade de enxergar o mundo que foi se atualizando, foi se melhorando, se amplificando? Qual será essa realidade? Então, eu vejo a verdade como algo que é sempre atrelada a um espaço e a um tempo, porque ela depende do conhecimento palpado por um período e um lugar, por um povo. Então, será que a verdade para um homem das cavernas, a verdade para um homem medieval e a verdade para um homem contemporâneo, será que ela muda? Será que a natureza está se alterando? Será que ela está se mostrando? Será que a verdade é inalcançável e a gente só vai se aproximando um pouco mais? Será que isso que a gente vê hoje pode ser considerado uma verdade? Será que a gente já chegou na verdade real, até onde não vai mais haver descobertas? Será que vai ter alguma coisa além dos quarks? Então, a gente tem métodos específicos para chegar o mais perto da realidade possível, que são chamado método científico. O método científico se baseia na observação, a partir do ponto que você observa esse objeto, e surgem perguntas sobre ele, ou seja, o cientista é sempre alguém muito curioso, porque se não houverem perguntas, não haverá hipótese. Então, a partir dessas hipóteses, você faz o experimento, você analisa, você gera dados, e aí você vai estudar esses dados para chegar a uma conclusão. Ou não. Às vezes, todo o seu estudo só vai te levar, entre aspas, só vai te levar a novas hipóteses. Mas o importante de tudo isso é que a ciência pode e deve ser falseável, ela deve ser refutável, porque senão ela é mitologia, ela pode ser um dogma religioso, ela pode ser qualquer coisa, mas ela não vai ser ciência. Se Rutherford não tivesse
atualizado a versão de modelo atômico, se ele não tivesse refutado ou falseado o modelo atômico anterior, nós poderíamos estar ainda na bola maciça. Aí a nossa realidade, a nossa verdade foi se alterando conforme a nossa capacidade de observação, a nossa capacidade de interpretação do mundo. Então, a verdade, a ciência sempre é calcada no conhecimento anterior. A gente sempre vai utilizar de coisas que a gente já conhece, a partir do ponto do que a gente já conhece, para poder pesquisar, para poder surgir a dúvida, para poder se aprofundar. Então, nenhum conhecimento é descartado. Assim como Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nenhum conhecimento vem do nada, nenhum conhecimento é descartado. Tudo tem um ponto de partida de algo que a gente já conhece. Por isso que é importante a observação. Então, a partir disso, eu proponho uma tarefa, uma atividade, um exercício mental, cognitivo, para que você, na área que você mais gosta de ler, na disciplina, na matéria que você mais gosta, pegue 3 fatos históricos, 3 pesquisas revolucionárias, 3 descobertas revolucionárias dentro da ciência que você mais gosta, seja na química, seja na física, seja na geografia, na matemática, seja no que for. E escreva. Então, qual é a descoberta mais interessante, mais da hora que você encontrou? Então, por exemplo, o raio-x. Quem foi que descobriu o raio-x? O descobridor, o observador do raio-x foi William Conrad Roentgen, no final de 1895. Ele chegou a ganhar o Nobel por essa descoberta, por essa observação. E o que proporcionou essa mudança, o que proporcionou essa descoberta? No caso do raio-x, possibilitou avanços na medicina, estudos anatômicos, avaliação de fraturas ósseas e, posteriormente, o tratamento radioterápico. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que apresenta uma vantagem muito grande no diagnóstico, por exemplo, de malformação na coluna. Você não tem mais que abrir para ver qual o problema na sua coluna. Você pode utilizar o raio-x como forma de diagnóstico não invasivo, ou seja, você não ultrapassa o limite do corpo, você não vai abrir o corpo, isso quer dizer não invasivo. E tratamentos não invasivos também, você não abre uma pessoa para fazer o tratamento radioterápico dela, o tratamento de câncer. Coloque lá também a desvantagem disso que você observa. Quais são as desvantagens dele? Por exemplo, no raio-x, não tem só o lado benéfico. O raio-x, da mesma forma que você pode utilizar ele no tratamento radioterápico, ou seja, você matar células cancerígenas, tumorais, em células saudáveis ele também pode causar o câncer. E qual é o conhecimento pré-existente importante nessa descoberta? Por exemplo, no raio-x, ele é um raio catódico, ele está dentro dos raios ionizantes. Então, saber que existem raios, o estudo sobre os raios ionizantes foi importante. Foi o degrau anterior para você se identificar o raio-x, que tem o nome de raio-x, uma curiosidade, exatamente porque o x na matemática é incógnita. Então ele percebeu que eu tinha o raio, mas eu não sabia que raio era aquele. Então o nome surgiu daí, o raio-x. É um raio-x. Então eu agradeço. Aliás, aqui está o espectro de comprimento de onda. Então, toda a radiação ionizante
comporta ultravioleta, raio-x e os raios gama. Uma curiosidade aí para vocês. Então eu agradeço e que fique aí o questionamento. Será que nossas verdades são fixas? São mutáveis? Depende de um local, depende de uma época, depende das ferramentas que você tem. Será que a verdade é uma só? Obrigada e até mais!